Querido irmão, quero te ensinar, quero te mostrar quais são os benefícios da oração e do jejum. Quero te ensinar quais são os benefícios da oração e jejum. Número 1. A oração e jejum te empodera espiritualmente. Preste atenção. A oração e jejum te empodera espiritualmente. Lucas 4, versículo 14. Um dos primeiros benefícios da oração e jejum é o empoderamento espiritual. Você precisa ser empoderado espiritualmente. Para quê? Para você poder combater e lutar contra as adversidades que Satanás traz na tua vida. O empoderamento espiritual é como se você estivesse a ser capacitado espiritualmente. Da mesma forma que há indivíduos que vão ao ginásio para ganhar músculos, para poder, alguns para poder se defender, alguns para exibir, alguns para vários fins. Da mesma forma, o teu espírito precisa ganhar músculos espirituais para ele poder combater contra as adversidades de Satanás. Porque Satanás, ele sempre vai se levantar, o diabo sempre virá para lutar contra ti. Se você for fraco espiritualmente, porque se você, por mais que você seja fraco fisicamente, mas se você é forte espiritualmente, Satanás não tem como te combater. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra espíritos que estão nos lugares celestiais, principados, potestades, governos, poderes, autoridades. Está percebendo? Então, o jejum, a primeira coisa que ele faz, te empodera espiritualmente. Lucas 4, versículo 14 diz que então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. Ok? No poder do Espírito. Jesus, quando volta da sua missão de oração e jejum por 40 dias e 40 noites, quando ele volta no poder do quê? Do Espírito. A vida espiritual de Jesus foi empoderada. E porque ele foi empoderado, já estava pronto. Jesus não podia cumprir sua missão e fazer as tarefas que ele fez aqui na terra sem que primeiro tivesse sido empoderado espiritualmente. Há coisas que você quer lutar contra elas na tua casa e você não consegue. Por quê? Porque espiritualmente você é fraco para vencer. Ele diz que se você fracassar no dia da adversidade, com certeza a tua força era menor. Então, se você não tem força, se você não tem poder espiritualmente para lutar, há coisas que você quer lutar contra elas, você não consegue. Por quê? Porque espiritualmente você é fraco. É por isso que você precisa constantemente viver na vida de oração e jejum para que você seja o quê? Empoderado. Porque o jejum não é uma plataforma de si. O jejum é uma plataforma de quando. Jejum não é suposição. Jejum deve ser um programa cotidiano na tua vida. Diz que quando jejuardes, quando cotidiano, jejuardes, presente contínuo, é algo que Deus está à espera que você faça continuamente. Então, todo aquele que não tem tempo para jejuar e orar, espiritualmente é um indivíduo que é fraco. Você é fraco espiritualmente. Jesus voltou no poder do Espírito. Porque jejuou e orou. Não sei se alguém está a perceber. Esse é o primeiro benefício da oração e jejum. O segundo benefício, a oração e jejum serve para trazer revelações na tua vida. Revelações da tua vida. Querido irmão, nós temos muitos cristãos hoje que padecem da revelação. A primeira revelação que você precisa
é a revelação da tua vida, quem você é, para onde você vai, o que você vai se tornar. É a primeira revelação que você precisa da tua vida. Se você não tiver revelação de quem você é, o que significa? Você vai se encontrar no meio de pessoas erradas, você vai se encontrar num ambiente que não te pertence. Todo aquele indivíduo que sabe quem ele é, ele não tem como falhar sua missão aqui na Terra. Se você deseja completar sua missão aqui na Terra perfeitamente, você precisa de uma revelação de quem você é. E se você deseja ter revelação de quem você é, Jesus, quando estava no deserto, a orar e jejuar, não caiu em nenhuma tentação que Satanás trouxe para ele, porque ele sabia quem ele era. Ele já tinha uma revelação de quem ele era, daquilo que era a missão dele aqui na Terra. Satanás, quando vai ter com Jesus, ele diz que se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. Mas porque ele sabia quem ele era e o que ele vinha fazer aqui na Terra, não vendeu sua missão por um prato de comida. Há muitos cristãos hoje que estão a vender seus destinos. Da mesma forma, Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Há cristãos hoje que estão a vender seus destinos por causa de um prato de comida. Jesus sabia quem ele era, é por isso que não vendeu seu destino a Satanás por causa de um prato de comida. Jesus estava com fome, mas ele sabia quem ele era. Ele disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Então, por saber quem ele era, não se encontrou num lugar errado. Não se viu a fazer coisas erradas. A missão dele foi bem sucedida, porque a oração e jejum lhe trouxe uma revelação de quem ele era. A oração e jejum te traz uma revelação, te dá revelações. Revelações de quem você é primeiro, o que você deve fazer, para onde você vai. Se você deseja ser um homem de revelações, seja um homem de oração e jejum. Isaías 58, versículo 8. Lembra? O livro de Isaías 58, versículo 6 diz que não é este tipo de jejum que eu escolhi. Logo, Deus escolheu um tipo de jejum para ti. Ele quer que você jejum. Deus quer isso. E ele depois pergunta, não é este tipo de jejum que eu escolhi? Versículo 8, ele diz que e eis que romperá a luz. E eis que romperá a luz da revelação. Vai romper. Se você não tem revelação, é porque você está na escuridão. Todo aquele que tem uma revelação saiu das trevas. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá. O que é resplandecer? Revelação. O que é resplandecer? Revelação. Você tem revelação de quem você é. Todo aquele que chama, ele diz que no livro de Jeremias 33, versículo 3, diz que chame a mim e eu te mostrarei. Você pode chamar a Deus. Como é que você chama a Deus? Você chama Ele na oração, você busca Ele no jejum. Clama a mim e eu te farei o quê? Te mostrarei, não te responderei, irei te mostrar. Então, Ele quer te mostrar e quer te revelar. O que é mostrar? Revelar. Deus quer te revelar. Ele quer te revelar. Deus quer te revelar alguma coisa acerca da tua vida. Quer te revelar alguma coisa acerca da tua família. Quer te revelar alguma coisa acerca do teu trabalho, acerca do teu negócio. Há pessoas que, sabe, você nem precisa vir perguntar, pastor, o homem que eu estou com ele, será que vai me casar ou não? Você não precisa de pastor para te responder isso. É possível, sim, é claro, Deus pode usar-te um homem de Deus para te dizer que este homem que você está com ele, não invista nele, não é um bom homem, não vai te casar. Mas quando você é uma mulher de oração e jejum, você vai ter revelação de quem é este homem que eu estou a me envolver com ele. Quem é esta mulher que eu estou a me envolver com ele? Ninguém vai te enganar. Quando você vive numa vida de oração e jejum, ninguém te engana. Não há engano na tua vida. Você não tem como investir no negócio errado. Você, quando estiver a dormir, lembra-se, Deus fala conosco através de sonhos e visões. Enquanto você dorme, Deus te revela. Ei,
este homem não é para ti. Ei, esta mulher não é para ti. Não entra nesse negócio. Não fecha parceria com este aqui. Não é um bom parceiro de negócio. Saia dele. Revelação. Oração e jejum te trazem revelações. Queres ter uma revelação acerca da tua vida? Acerca de onde você vai? O que você deve fazer? Onde você deve investir? Em o que você não deve investir? Tenha uma vida constante de oração. Tenha uma vida constante de oração. Número 3. A oração e jejum. Oração e jejum te dá uma boa saúde. Vamos desmistificar aquela mentira de que, pastor, orar muito, jejuar muito, pode causar certas doenças. Não permita que Satanás traga mensagens desencorajadoras para te tirar do propósito de Deus. Deixa eu contar-te um exemplo que aconteceu comigo. Eu venho de uma família cristã, nós jejuamos e oramos em casa. Meu pai é pastor, ele sempre nos ensinou a orar e jejuar desde criança. Mas quando eu cresci, fui ganhar autonomia de querer fazer coisas pessoalmente. Um dia decidi jejuar por 30 dias. Primeiro eu quis. Eu fui ter com Deus. Senhor, permita-me. E sabe o que acontece? A minha vontade também era a vontade de Deus. Por que eu digo era a vontade de Deus? Eu tinha sonhos, eu a jejuar. Eu me via jejuar, algumas visões, eu a jejuar por muito tempo. Um certo dia, enquanto eu queria começar minha jornada de oração e jejum, eu entrei na internet. Não sei o que me levou à internet. Eu vi uma notícia, headline, no cabeçalho. Um homem, um pastor morre tentando jejuar por 40 dias e 40 noites. Irmão, fiquei desencorajado. Eu disse, não é morte que estou a chamar na minha vida. Mas de noite, o Espírito de Deus disse, não permita que Satanás traga pregações na tua vida. Queridos irmãos, eu já ouvi de muitos pastores a dizer que não, jejuar muito tem de trazer doença. Jejuar muito traz problemas de estômago, gastrite, úlcera, seja o que for. Queridos irmãos, pelo contrário, a oração e jejum é um remédio para ganhar boa saúde. Vou te provar na Bíblia. Isaías 58, versículo 8. Vamos lá ler aí. Isaías 58, versículo 8. Vê lá o que diz. Muito importante. Versículo 8. Vamos lá continuar no versículo 8. Versículo 8. Coloca lá nova tradução. Ele diz assim: se vocês fizerem essas coisas, então a sua luz brilhará como o amanhecer e as suas feridas irão curar rapidamente. Oh, meu Deus. As suas feridas. E ficarão o quê? E logo vocês todos ficarão curados. Nova tradução, ele diz que vocês todos ficarão o quê? Curados. Logo, não há espaço para a doença onde há uma vida constante de oração e jejum. E logo, vocês todos ficarão o quê? Curados. A oração e jejum pode trazer cura na tua vida. Se você fizer ela corretamente, tendo inspiração de Deus, buscar a Deus no teu jejum, buscar a Deus na tua oração, há cura que pode vir para ti. E logo, vocês todos ficarão curados. A oração e jejum é uma plataforma para trazer cura na tua vida. Pelo contrário, não te deixa doente, traz cura na tua vida. Então, não esteja desencorajado. Ore e jejue. Há cura a vir para ti. Há cura a vir para ti. Que ninguém te deixe com medo, que ninguém te deixe desencorajado. A oração e jejum é uma plataforma para você também ser o quê? Curado. Número 4. A oração e jejum ajuda a quebrar
A oração e jejum ajuda a quebrar a corrente do pecado na tua vida. Vamos lá voltar de novo para Isaías 58, versículo 8. A oração e jejum ajuda a quebrar a corrente do pecado na tua vida. King James. Preste atenção. A oração e jejum ajuda a quebrar a corrente do pecado na tua vida. Há pecados que vão sair de ti se você jejuar e orar corretamente. Corretamente. Diz assim, a tua retidão caminhará diante de ti. Há uma versão que diz, versão fácil de ler, diz assim, na sua frente irão os seus bons atos. Os seus bons atos. Então, a corrente do pecado é quebrada na vida de todo aquele que tem uma vida constante de oração e jejum. Te ajuda a se focar mais em Deus e esquecer pecado. Há pessoas que dizem, pastor, eu vivo na prostituição, eu vivo na masturbação, vivo nas pornografias. Como é que eu não consigo abandonar? Como é que você vai abandonar isso se você não aceita jejuar e orar? Quanto mais você se foca em Deus, é quanto menos você se foca no mundo. Quanto mais você busca Deus, é quanto mais o mundo desaparece de ti. Todo aquele que está envolvido nas coisas do mundo é porque não está envolvido nas coisas de Deus. A retidão, os teus bons atos estarão em frente de ti. A oração e jejum te ajuda a abandonar o pecado. Número 5. Oração e jejum serve como catalisador das nossas orações. O que é catalisador? Acelera as nossas orações. A oração e jejum aceleram as nossas orações. Volta lá para Isaías 58, versículo 9. Isaías 59, versículo 9. Assim, clamarás ao Senhor e Ele te atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno fará o quê? Te responderá. Eis-me aqui, mas isto se afastares de meio de ti, o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Está a perceber? Além de te afastar do pecado, faz o quê? Acelera as tuas orações. Você, quando leva o jejum e junta com a tua vida de oração, acelera as tuas orações. O Senhor fará o quê? Irá te atender. O Eterno te responderá. Logo, há respostas que hão de vir na tua vida quando você começar a engajar-se corretamente na tua vida de oração e jejum. Querido irmão, queridos irmãos, não brinque com oração e jejum. É uma plataforma muito importante para você ter uma vida saudável, constante de glórias e provisões da parte de Deus. Espero ter ajudado. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.